Mas o que está achando desse evento, da importância desse evento para as escolas? A diretoria de ensino, através da dirigente Débora Gonzalez Costa Blanco, ela foi tão receptiva ao atender, a proposta de trabalhar com os kits do Educar nas escolas. E hoje a gente presencia o aprendizado desses alunos dentro dessa feira, as explicações que eles nos dão, como foi o processo de aprendizagem deles com os kits, a maneira como eles levantaram as hipóteses, a checagem, a pesquisa, a investigação, o experimento, a satisfação da participação deles neste evento, a alegria de estar recebendo aqui visitantes e eles poderem estar externando esse aprendizado durante todo esse processo com esse material didático. Então nós nos alegramos, nós estamos satisfeitos, os alunos vêm me cumprimentar, vêm agradecer pela oportunidade que a diretoria deu a eles e a gente também agradece pela participação deles. Então eles vêm nos agradecer, os professores muito contentes, muito satisfeitos. E aqui a gente está presenciando o resultado dessa tarde, deste domingo. E qual foi a participação? Assim, a maioria das escolas se envolveu nesse projeto? Como foi isso? O projeto foi uma proposta e foi por adesão. Das nossas 35 escolas de ensino fundamental e ensino médio, 33 escolas estão aqui representando. Com muita satisfação, foi um envolvimento que eles mesmos se propuseram a fazer com os alunos se propuseram também a envolver com essa investigação, com todos esses experimentos. E aqui a gente pode perceber que, apesar do kit trazer um guia, um manual de explicação, eles trouxeram ideias inovadoras dentro do próprio kit e nós vemos aqui kits iguais com ideias totalmente diferentes e opostas e uns estão aprendendo com os outros nesse local, porque uma escola vê o kit que ele por adesão ao professor quis e a outra escola com o mesmo kit com as ideias diferentes. Então está sendo uma troca de experiência para os próprios alunos também. Isso vai fazer parte da avaliação dos alunos? Vai contar alguma nota, alguma coisa? Qual que é a ideia? Ou cada professor vai ter a liberdade para avaliar depois desse trabalho? Ficou por conta do professor realmente fazer somente um período de estudo dentro dessa proposta do kit, mas está nascendo ideia nova agora, que são novidades que a gente vai estar falando mais à frente, mas já nasceu uma ideia aqui que a gente já está contatando com o professor Vanderlei, ele vai estar reunindo com a dirigente de ensino Débora Gonzalez Costa Blanco e eles vão estar se articulando, com certeza já nasceu um grande propósito para São Carlos aqui, dentro de Ciências da Natureza. Mas além de São Carlos, tem outras cidades da região que também estão participando. Quando a gente fala diretoria de São Carlos, a gente envolve Descalvado, que hoje está aqui, Ribeirão Bonito está aqui, Baté está aqui. Então envolve todas as cidades do município que fazem parte da nossa diretoria de ensino. Legal, então a gente espera que tenha mais desses eventos, que nos outros anos a gente também possa ter esse tipo de evento, se torne uma tradição em São Carlos, para as escolas do ensino fundamental e médio. As escolas só tiveram a ganhar com tudo que aconteceu, desde a primeira proposta da professora Vilma até o dia de hoje, nessa tarde, as escolas só tiveram que ganhar e só ganharam com tudo isso que aconteceu. Muito obrigado, então, e parabéns pela organização. Muito obrigado. Nós somos do 9º ano e hoje nós vamos falar sobre a Lei dos Gases. São 3 leis: Lei de Boyle, Lei de Kage e Charles, primeira e segunda lei. Foram descobertas a partir de uma única lei fundamental, que é PV é igual a nRT, no qual P, pressão, V, volume, nR são constantes, ou seja, não variam, então a gente despreza, e T, temperatura. Ele vai falar primeiro da Lei de Boyle. Bom dia, sou Ian, nono ano. Bom dia, sou Ian, nono ano do ensino fundamental 2, do Colégio São Carlos. Bem, a gente está trabalhando com gente aqui. Aí, quem foi Boyle? Quem foi Boyle periódico? Boyle foi um cientista irlandês do século XVI, XVII. Aí descobriu que se você mantesse a temperatura constante, você poderia fazer a pressão, no primeiro instante, ela seria muito baixa a pressão no segundo instante. Ou seja, a pressão e volume vai dar uma constante, ou seja, vai ser a mesma coisa quando está aqui.
E da mesma coisa, porque se você aumenta a pressão, você diminui o volume. Se você diminui o volume, você aumenta a pressão. Esse kit, eu vou fazendo perguntas, tá? Esse kit, então vocês bolaram um experimento que está fora do roteiro, é isso? Alguns. Você pode mostrar um deles? Vamos lá. Então, a minha lei diz a respeito sobre transformações isobáricas. A gente pegou um experimento para comprovar essa lei, no qual nós vamos comprovar que a pressão vai ser constante. Então, dependendo da temperatura, o volume da bexiga vai aumentando, só que esse acontecimento é um pouco lento, porque a temperatura não é tão alta. Mas à medida que a temperatura for esquentando o Meyer, a gente vai perceber que o volume da bexiga vai aumentar. Por que isso ocorre? Porque a lei diz que o volume inicial e a temperatura inicial são diretamente proporcionais ao volume final e à temperatura final. Então, se a temperatura aumenta, o volume aumenta e a pressão fica constante. Se a temperatura diminui, o volume diminui e a temperatura é constante. Então, no caso aqui, vai esquentar, o gás vai expandir o volume e a bexiga vai aumentar. Isso, agora, no caso, vocês bolaram esse experimento baseado no que vocês viram no kit, é isso? Porque no kit a gente recebeu um pistão, e aí a gente percebeu que a gente podia pegar vários experimentos para comprovar a lei dos gases, e aí fazer várias coisas para provar que é verdadeiro. Porque no roteiro estava só a parte teórica, daí estava falando só de biostática e de fora. Então a gente resolveu complementar colocando as 3 leis dos gases ideais e fazendo experimentos para provar cada um. Certo, então na leitura mas a apresentação do kit em si, deu para clarear a ideia da lei dos gases com ele? Ocorreu um trabalho em equipe e a leitura do que estava no roteiro é de fácil entendimento para vocês? Foi de fácil entendimento? De primeira não, porque a gente... porque esse assunto é do ensino médio, nós estamos no novo ano. Certo. Então a gente teve que aprofundar um pouco mais na matéria. Custou um pouco pra gente conseguir entender 100%, mas no final ocorreu. Então, se o professor hoje tratar de lei dos gases, o fato de vocês terem feito o experimento facilitou o aprendizado. Vai clarear, o que eles vão falando lá vai ficar mais fácil, é isso? Tá certo. Obrigado. Então agora a gente está numa outra parte da nossa feira aqui com o Raul, que vai explicar um pouco mais sobre alguns experimentos aqui agora. Então, na verdade, aqui a gente tem um experimento que fala sobre a polarização da luz e como que a gente usa ela tecnologicamente. Né? Então, a luz, o que a gente explica primeiro é que ela pode ter 2 polarizações, né? Quando a luz se propaga em uma direção, ela pode ter o campo elétrico dela oscilando, por exemplo, na vertical ou na horizontal. Então, tem 2 polarizações possíveis. Esse efeito é usado no computador, então na tela do computador. Então olha só, se eu tirar, isso daqui é um polarizador, se eu tiro o polarizador, eu só vejo luz branca, toda a luz está passando, né, sendo transmitida. Mas como é que a tela de cristal líquido funciona? Então, o que ela faz é, os cristalzinhos líquidos, em cada um dos pixels, eles vão mudar um pouco a polarização da luz, para que a gente possa ter uma seleção da luz. Tem um pouco de luz em uma cor com a polarização horizontal e um pouco de luz em uma cor com a polarização vertical. Quando eu não seleciono nenhuma das 2 polarizações, toda a luz passa. Mas quando eu seleciono só a polarização horizontal, por exemplo, aí eu vou ver a imagem se formar na tela. É que eu não sei se vai, né, captar, mas então agora eu tenho a imagem se formando. E se eu rodar de 90 graus no meu polarizador, eu tenho o oposto da imagem. Então, onde antes passava o azul, agora passa o laranja. Onde antes passava o verde, agora passa o roxinho. Então, eu vejo o oposto dependendo da polarização, né? E se eu pegar um segundo polarizador agora, então esse é um polarizador. Se eu colocar um segundo, com o segundo polarizador, se ele tiver horizontal como o primeiro, continua passando tudo. Mas se eu colocar um horizontal e um outro vertical, eu vou bloquear toda a luz. Então, se eu rodar, vai ficar escuro, né? Então, com 2 polarizadores, eu vejo que a luz tem 2 direções só. Bloqueando as 2, não passa nada, né? E aqui, Raul, que experimento a gente está vendo aqui?
Então, aqui na verdade a gente forma uma onda estacionária, né? Então, olha só, eu tenho só uma corda de começo. Então é uma corda, está presa em duas extremidades e em uma delas tem um motor que gira. Quando eu ligo o motor, o que acontece? Então a corda, ela vai criar uma propagação, o motor vai criar, na verdade, uma perturbação que vai se propagar, ser refletida e voltar. E a superposição delas cria então uma onda estacionária, né? Então a onda estacionária, ela é uma superposição de uma onda que viaja numa direção e uma que viaja em outra, e como ela é uma superposição de duas ondas, tem pontos em que, quando a onda que vai está numa direção, está oscilando para lá, a que volta também. Então elas se somam e fazem um ventre. Em outros pontos, aqui quando aqui está indo para cá, está oscilando para lá, a que volta está oscilando para cá. Então elas se somam, elas se cancelam. Então isso faz um nó. Então ela tem ventres e nós. E eu posso, se eu estabelecer algumas condições nessa corda, mudar quantos ventres e nós eu tenho. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer, aqui eu tenho 3 nós, eu vou tentar fazer 4. Se eu colocar o dedo um pouco aqui, ó, vamos ver se eu consigo. Opa, ela ficou louca. Aí, fiz 4 nós. Tem 5 ventres e 4 nós, né? Se eu colocar o dedo aqui agora, eu volto, vamos ver se eu consigo. Aqui eu fiz 6. Não sei se eu consigo fazer de novo o 4. Aí, pronto, é o 4. E se eu brincar com a força que eu aplico nela, eu consigo, quando eu aumento a força na corda, eu aumento a velocidade da onda. Então eu diminuo, na verdade, o número de nós. Vamos ver se eu consigo passar de 4 para 3, puxando ela. Ah, eu fiz 2, mais ou menos. Mas eu não consigo fazer 3, vamos ver se eu faço 3. Aí, eu faço 3, estão brincando com a força nela, eu faço um número diferente, né, de nós. Aí eu tenho 3. Certo? É isso. Agora a gente está de novo aqui com o Raul, que vai mostrar mais um outro experimento agora. Tá certo. Então, esse experimento aqui mostra como funciona o freio magnético, né? Então, o que acontece? Aqui eu tenho um pêndulo. Se eu não tivesse esse ímã aqui, ele ia continuar oscilando normalmente. Mas então, quando eu soltar, ele vai muito rapidamente brecar, né? Ele é segurado. Mas não tem nada mecânico. Ele está livre, ó. Aqui ele é livre para passar, eu sinto uma força quando eu passo ele aqui, então se eu soltar ele vai receber uma força magnética, né? O que acontece? O que está acontecendo aqui? Né? Então eu tenho um pedaço de metal e eu tenho um ímã. Quando dois ímãs na verdade, né? Então eles criam um campo magnético assim, né? Eles são um campo magnético assim, e o campo magnético, quando um metal tem uma certa velocidade, ele tem cargas e ele vai receber uma força contrária, né? Então quando eu soltar ele vai com uma certa velocidade, e os ímãs, eles fazem uma força porque ele vem com uma certa velocidade e brecam. Uma vez que ele brecar, não tem mais força, porque não tem mais velocidade. Mas enquanto ele tem velocidade, ele vai receber uma força. Então é uma força de fricção, de atrito magnético. Esse tipo de efeito é utilizado para você implementar freios magnéticos, então, em trens e em carros, né? Então é um efeito de um campo magnético em um metal magnético com velocidade que tem aplicações tecnológicas, né? Então, se a gente trocar aqui por outros materiais, a gente vai observar esse fenômeno de outra forma, é isso? Exatamente. Alguns materiais você pode ter. Então, metais magnéticos vão receber força e coisas do tipo plástico não vão receber. Vamos ver então aqui. Isso é um plástico. O plástico não. Oscila como se fosse um pêndulo normal. Um pêndulo normal, que acaba brecando porque tem atrito do ar só, né? Aqui eu acho que é um outro metal. Então vamos ver se esse metal é sujeito também às forças magnéticas ou não. Também, e ainda mais, né? Ele brecou muito rápido. Então sim, com certeza, a escolha do material é importante, né? E o desenho também, né? Esse aqui não tem as ranhuras como tinha aquele outro. É verdade, é verdade. O fato de você não ter ranhuras faz com que as forças magnéticas que você induza no seu metal sejam diferentes. E você causa, de fato, quando você consegue fechar circuitos, na verdade as forças magnéticas gostam de circuitos fechados. Então esse pode ter mais circuitos fechados, então você vai ter uma força ainda maior, porque ele induz corrente no seu metal, enquanto que esse imagino que vai ter uma força menor, né? Vamos ver se é verdade. É verdade, ele quase não tem força, isso é verdade. Tem uma forcinha, mas menor.
Legal, muito obrigado, Raul. Valeu. E você, qual é o seu nome e o que está achando da feira? É legal. Qual é o seu nome? Meu nome é William De que escola você é? Ludiero Braga. Você está gostando da feira? Quer ser cientista quando crescer? É, tentar, né? De que área você mais gosta? De física, biologia? É, biologia mesmo. Legal. Então espero que você seja um biólogo daqui a uns anos. Agora come um salgadinho aí pra gente ver. Esse salgadinho está no Pode pegar. de menos 196. Olha aí, vamos lá. Olha lá. Ó. É o efeito dragão, né? A temperatura do corpo é 36, 37 graus. É muito rápida a troca de calor. O salgadinho ele é areado, né? Então evapora muito rápido. Por isso que dá esse efeito dragão. Quer um? Vai não? Pega um. Vai. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Ele evapora muito rápido, né? A troca é muito rápida. Por isso é que dá esse efeito. Legal. E aí, qual é o gosto desse salgadinho? Ah, bom, né, o gosto, né? Qual é o seu nome? De que escola você é? Meu nome é Matheus, eu sou da escola Ludiero Braga. E o que você está achando da feira? Ah, legal, que você aprende mais, você vê os experimentos. É quando você crescer, você também quer ser cientista? Ah, eu quero ser veterinário. Ah, legal. Então eu espero que daqui a um tempo você venha aqui e mostre coisas sobre veterinária pra gente. Pode ser? Pode ser. Combinado, então. Aham.